Boa noite. Esse é o primeiro estudo nosso da série dos personagens bíblicos. Eu sou o apóstolo Washington Souza e quero aqui estar apresentando o primeiro estudo nosso dessa série de estudo. Você que vai estar conosco, compartilhe esse vídeo, nos ajuda a divulgar esse canal das revelações bíblicas, aonde trará conhecimento para todos aqueles que querem ter um conhecimento sobre os personagens bíblicos. Nós vamos de Gênesis até o livro de Daniel. Vai ser algo muito poderoso e muito forte que o Senhor há de fazer conosco e de falar conosco nesse tempo que vamos ter nessa sala de aula que nós vamos aprender. Amém? E o versículo que nós temos de base está no livro de Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 7, que está escrito assim, olha: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Aleluia! Que texto poderoso, não é verdade, meus irmãos? Para você que conhece um pouco de Bíblia, para você que está aí entrando agora para se aprofundar aí nas revelações dos personagens bíblicos, para você ficar aí assíduo e conhecedor de cada um dos personagens bíblicos, hoje nós vamos falar sobre os dois primeiros personagens bíblicos que existiram ou que foram introduzidos na história, que se trata de Adão e também da ajudadora Eva. Amém? E esse versículo que nós lemos, Gênesis 2:7, é um versículo para memorização. Amém? Você aí na sua casa, onde você estiver, leia esse versículo umas 4 vezes para memorização, para que ele possa estar guardado na tua mente, guardado no teu coração. Amém? E esse estudo está relacionado de Gênesis 1, do 26 ao 28, do 2, do 18 ao 25 e do 3, do 1 ao 24. E aqui nessa apostila está aqui um relatório acerca de cada personagem a qual eu vou introduzir e dar algumas explicações dentro aqui desse estudo, desse personagem bíblico chamado Adão e Eva. Tudo bem? Aqui está escrito aqui, olha: o primeiro homem da terra foi Adão. O primeiro homem da terra foi Adão. Adão foi o primeiro homem da terra. Ele nasceu como os outros homens. Ele não nasceu como os outros homens, pois foi criado por Deus do pó da terra, na aproximadamente 6.000 anos. Olha que interessante. Adão, ele não foi gerado por mulher. Adão não foi gerado por ninguém. Adão foi gerado exclusivamente por Deus. Deus formou Adão do pó da terra. Deus criou Adão. Ele fez Adão com as suas próprias mãos. Ele foi o primeiro ser humano que foi criado por Deus. Criado como pastor? Criado como apóstolo? Ele foi criado por algo que já existia, ou seja, ele foi criado pelo barro. Deus pegou o barro com as suas próprias mãos, amassou o barro e criou. Ele tirou algo daquilo que ele mesmo criou, daquilo que já existia, ou seja, antes do homem veio o barro, para que fosse criado o homem. Beleza? Isso aí tem que ficar claro, que antes de Deus criar o homem, Deus criou todas as coisas. O homem foi por último. Amém? Foi no 7º dia que o homem foi criado. Amém? Então vamos lá. Depois de ter criado Adão à sua imagem, ele soprou em suas narinas e Adão se tornou alma vivente. Deus criou o homem e fez o homem um barro, fez o homem um boneco de barro. Depois de fazer esse boneco de barro, ele soprou o sopro, o fôlego, o vento, o ar que estava dentro dele. Ele soprou, o homem estava criado dentro de Deus, ou seja,
Deus soprou a vida que estava dentro dele em algo que era inanimado e fez ter animação, fez ter vida. Deus, ele trouxe vida àquilo que estava morto. Amém, meus irmãos? Ou seja, Deus, ele soprou sobre as narinas daquele boneco chamado Adão, e ele veio à vida, ele veio a viver. Beleza, pessoal? Assim Adão foi criado, agora Adão foi vivificado. Depois deu a Adão o domínio sobre todos os animais que vivem sobre a terra, e fez que todos temessem e obedecessem a Adão. Olha que interessante. Após Deus fazer Adão, Deus deu para Adão o domínio sobre a terra. Deus deu para Adão o domínio sobre todas as coisas, sobre os pássaros, sobre os leões, sobre os golfinhos, sobre os elefantes, sobre todo tipo de animalia. Deus colocou tudo sobre o domínio de Adão. Meus amados irmãos, Deus, ele tinha no seu coração fazer com que Adão fosse um homem que dominasse sobre todas as animalias da terra que existia nesse tempo. E assim Deus o fez. Amém? Assim Deus o fez. Deus deu autonomia, Deus deu autoridade para tomar conta de tudo aquilo. Amém? E todos os animais temiam Adão. Todos os animais tinham reverência para com Adão, porque Adão era nada mais, nada menos do que a semelhança de Deus. Adão, ele tinha o brilho de Deus. Adão era o homem mais santo que existia na face da terra, para quem não sabe. Adão foi um dos seres, ou eu posso te dizer assim, Adão foi o único homem que viveu diante da face exclusiva, aleluia, a face exclusiva de Deus. Nenhum outro homem viu a face do Senhor e sobreviveu. Nenhum outro homem viu Deus da forma que ele era, mas Adão viu. Adão falava com Deus. Adão via a Deus. Olha que coisa tremenda. Que grau e nível de intimidade. Que grau e nível de poder que estava sobre a vida de Adão. Prosseguindo, Deus não quis que Adão ficasse sozinho. Então tirou uma de suas costelas e a partir dela formou a Eva para ser esposa de Adão. Disse a Adão e Eva para que frutificasse e enchesse toda a terra. Isso que significa que Deus queria que tivessem filhos e os ensinassem sobre Deus. Oh, aleluia. Adão viveu um espaço de tempo sozinho. Adão viveu um espaço de tempo ali, dentro daquele jardim do Éden, aquela coisa preparada, aquela coisa boa, porque a Bíblia diz que tudo que Deus faz é bom. E o jardim do Éden era algo maravilhoso. O jardim do Éden era como se fosse o paraíso de Deus, era algo extraordinário, queridos. E Deus então, ele vê que Adão está só, faz a Eva a sua ajudadora. Foi a primeira cirurgia que aconteceu em todos os tempos. Deus resolveu fazer uma cirurgia, irmão, isso é muito forte. Deus decidiu fazer uma cirurgia com as suas próprias mãos. A Bíblia diz que Deus faz um sono vir sobre Adão, Adão adormece. Depois de Adão adormecer, Deus vai e abre da sua costela uma parte da sua carne, arranca uma costela, e ali da costela ele pega uma matéria-prima de Adão agora para fazer a mulher. Agora ele vai pegar o barro, vai pegar também a costela de Adão, vai fazer a mulher e não vai soprar nela o fôlego de vida. Por quê? Porque a vida que está em Eva veio agora de Adão. Olha que poder poderoso que Deus, ele tem nas suas mãos. E aí ele faz uma ajudadora. Quando Deus faz a Eva, ele fala com ela, com eles dois: frutifiquem, multipliquem, ou seja, gerem filhos, gerem descendência.
mas não esqueça de um princípio. Ensine acerca de mim, que sou Deus. Ensina acerca dos meus preceitos, dos meus concertos. Ensina-o a temer a mim, o Senhor. Olha que forte. Vamos prosseguir. Deus deu a Adão e Eva um lindo jardim para viver, chamado Éden. Havia muitas árvores nesse jardim que davam frutos. Havia também a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus deu-lhes permissão para comer de todas as árvores, exceto a árvore do conhecimento do bem e do mal. Disse-lhes para não comer ou morreriam. Olha que interessante. Aqui está um retrato do pecado original. Aqui está um retrato que muitas pessoas não entendem, como que Adão e Eva comeu desse mesmo fruto que Deus falou que não poderiam comer, que morreriam, e eles comem e não morrem, porque Deus não estava tratando aqui de uma morte física, Deus estava tratando de uma morte espiritual. Lembra que eu disse que Adão era o homem mais santo? Adão, ele conseguia estar diante da presença de Deus e não morria. Adão conseguia conversar com Deus face a face, e o brilho e o poder da luz da santidade de Deus não trazia dano algum para a vida de Adão. Por quê? Porque Adão era homem santo diante de Deus. Então entenda que nesse momento, aqui Deus estava falando de um grau de intimidade. Era como se Deus estivesse falando: se você comer isso, Adão, não vai ter como você mais ter pacto comigo. Se você comer isso, Adão, não vai ter como você estar próximo de mim, oh glória. Se você comer isso, Adão, não vai ter como nós dois sermos amigos íntimos, estarmos andando de mão dada, eu visitar você na virada do dia, oh glória. Isso é muito forte, meu irmão. Então a desobediência nos afasta da presença de Deus. Isso até nos dias atuais. A desobediência e a nossa imprudência nos afasta das coisas poderosas que Deus já preparou para mim e para você. Amém? Vamos prosseguir, que aqui Deus estava falando de uma morte espiritual. Satanás usou a serpente como ajudante, enganou Eva e disse-lhe que comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque assim tornava a ser igual a Deus. Olha isso, o diabo, quando ele cai na sua queda, ele queria ser igual a Deus. Agora ele está induzindo o homem a ter o mesmo pensamento que ele tinha. Olha isso, amém, pessoal? Ela comeu e deu o fruto para seu marido, que também o comeu, mas em vez de se tornarem iguais a Deus, tornaram-se iguais a Satanás. Eita, por que se tornaram iguais a Satanás? Nós não vamos entender assim. Eles se tornam iguais a Satanás por quê? Porque desobedecem a Deus, porque querem algo ou comem algo que não foi permitido. Entenderam? Transformaram-se em pecadores e foram lançados para fora do jardim para envelhecer e morrer. Ou seja, antes não havia morte, porque eles comiam da árvore da vida. E a árvore da vida, cada vez que comiam do fruto, havia longevidade de vida, e a sua saúde era intacta. Amém? Isso aqui é interessante. Antes do pecado, Adão havia lavrado apenas o jardim e vivia feliz com sua esposa. Depois do pecado, Deus amaldiçoou a terra. A terra produziu espinhos e cardos, e Adão teve que trabalhar arduamente para produzir comida. Adão viveu 930 anos e teve muitos filhos e filhas. Gênesis 5, do 4 ao 5. Adão
morreu, mas por causa do seu pecado, a morte é a nossa companhia constante ainda hoje. Você pode ver a tristeza na desobediência a Deus e no dar ouvidos a Satanás. A morte só existe por causa do pecado, porque senão não existiria morte. Se o efeito do pecado fosse confinado à nossa própria vida, iremos pensar nisso como sendo a nossa conta, ou como estando somente entre nós e Deus. A verdade, porém, é que, assim como o caso de Adão, nosso pecado afeta grandemente a outros. Adão tinha domínio sobre toda a criação e o amaldiçoou pelo seu pecado. Mesmo no nosso caso, toda a criação ainda está sofrendo por causa do pecado do homem. Hoje ainda nós conseguimos reverter algumas coisas na nossa vida. Se nós decidimos viver uma vida sem ser uma vida pecaminosa, uma vida maldita, uma vida errante, se nós decidirmos viver uma vida diante de Deus, uma vida santa, uma vida reta, santificada, Deus, Ele há de fazer grandes coisas através de nós, que somos homens comuns, mulheres comuns. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo estudo. Que Deus possa te enriquecer poderosamente, em nome de Jesus.